Bom dia, gente. Espero que estejam todos passando um ótimo domingo. Aí eu queria falar sobre uma coisa assim, queimar filme. Muitos crentes, quando eles querem impor as suas opiniões, ou até mesmo assim, quando eles tentam, falam de Deus ou justificar Deus, eles queimam o filme deles próprios, detonam a si próprios e queimam até mesmo o filme do próprio Deus. Engraçado isso, né? Mas é verdade. Aí eu vou começar analisando a fala de um senhor que me refutou. Me refutou num vídeo meu. Eu dizendo que não fazia sentido um Deus onisciente precisar nos testar. Aí ele disse bem assim, que Deus é onisciente e realmente ele não precisaria nos testar, mas que a gente precisa ser testado porque a gente não é onisciente, então a gente tem que ver até onde a gente aguenta, nós temos que ver até onde aguentamos, nós temos que ser testados de todo jeito. Aí eu perguntei para ele, e quando a pessoa não aguenta as provações da vida e comete suicídio? Aí como é que a gente pode qualificar um Deus desses? Aí vejam a resposta dele. A resposta dele foi a seguinte: as pessoas que cometem suicídio são pecadoras e não quiseram saber de Deus. Foi livre-arbítrio delas e Deus não tem nada a ver com isso. Aí vejam, isso é um cristão. Onde está a empatia de uma pessoa dessas? Como é que uma pessoa dessas tem amor ao próximo, tem compreensão, sabe se colocar no lugar do outro? Cadê o amor cristão? Será que ele sabe o que é uma pessoa chegar a um nível de sofrimento extremo a ponto de querer tirar a própria vida? Será que ele sabe o que é você se sentir totalmente sem esperança? Hein? Que esse senhor deveria entender que depressão, sofrimento mental é como diabetes. Você não vai curar isso apenas pela sua força de vontade. Que ele nunca tenha uma depressão na vida. Que ele nunca sofra a ponto de pensar que a única alternativa vai ser querer tirar a própria vida. Porque imagina uma pessoa dizer isso. E ele com certeza deve falar muito da parábola do bom samaritano, não é? Ter amor ao próximo. Que eu saiba, ter amor ao próximo envolve você saber ver a dor do outro. Você não fazer pouco do sofrimento do outro. Você não diminuir o outro. Ter amor ao próximo é ser solidário com a dor do outro. Exatamente isso. Né? Mas muitos desses crentes, principalmente quando eles entram em canal ateu para refutar, para falar mal, ou até assim, quando eles têm canal e fazem e ficam falando de quem tem canal crente, eles chegam, ficam usando, eles mostram que não tem argumento. Muitas vezes eles partem para a ofensa. Eles partem para a ofensa. Uma pessoa que já não tem mais nenhuma paciência, né, com esses crentes que entram em canal ateu para refutar é o professor Fábio de Oliveira, do canal Ministério da Razão. Ele solta o verbo mesmo. Ele solta o verbo. Ele usa muita expressão que eu não vou repetir aqui. Eu não vou repetir aqui porque não é a minha praia falar palavrão. Mas eu nem posso dizer que ele está errado porque essa gente dá motivo. Até mesmo porque muita gente já me atacou no meu canal, né? Uma vez uma dona disse que eu tinha cara de desajustada e que eu era uma pessoa muito vazia. Que eu tinha cara de desajustada. Houve outro assim porque o professor Eustáquio uma vez divulgou um vídeo meu no canal dele. Aí um outro disse, esse canal é para vendedor de picolé, dona de casa, costureira, gente que não tem inteligência, gente que não tem conhecimento, aí fica só dando opinião. Gente sem inteligência. Aí eu até disse, meu senhor, se o senhor é tão inteligente,
Prove que eu estou errada com argumentos inteligentes. A ofensa e o xingamento são as armas de quem não tem argumento. E segundo, eu não posso dizer que uma pessoa é vazia só porque ela pensa diferente de mim. O pensamento de uma pessoa, a crença de uma pessoa são determinados pelas experiências de vida que ela teve, pela educação que ela recebeu, pelo ambiente familiar, pelo ambiente social em que ela está inserida. Quer dizer que a pessoa só é inteligente se ela pensar igual a mim? E quando você, meu amigo, minha amiga, você chega, uma pessoa pensa diferente de você, aí você chega, você vai, aí você chega e fica dizendo da pessoa que ela não tem inteligência, que ela é ignorante, que ela é doida. Você não consegue nem ser levado a sério, você está queimando seu próprio filme. Você não tá provando que a pessoa está errada, não. Você só está queimando seu próprio filme. Porque você está provando que você é uma pessoa mal educada. Se você quiser provar que a pessoa está errada, use argumentos inteligentes. Simples assim. Eu sei que muitas pessoas têm argumentos errados. Mas se eu quiser provar que um homofóbico está errado, eu não vou provar que ele está errado xingando, não. Xingando, atacando ele, chamando de nojento, de preconceituoso. Se eu quiser provar que um neonazista está errado, eu não vou conseguir provar que ele está errado xingando. Se eu quiser provar que uma pessoa sexista está errada, eu não vou provar que ela está errada só xingando ela, não. Ou então dizendo que ela não tem inteligência ou lançando dúvidas sobre a sanidade mental dela, não. Se você quiser provar que uma pessoa está errada, use argumentos inteligentes para isso. Mas não ataque a pessoa, não. Isso faz tanto sentido. Imagine se de repente uns negros criassem um movimento que pregasse o ódio aos brancos. Isso iria prejudicar a própria causa antirracista. Iria queimar o filme da causa negra. E até serviria de argumento para que racistas dissessem que os negros não querem igualdade, eles querem privilégio por ser negros. Assim como muitos grupos misóginos na internet estão, por exemplo, eles se valem do fato de que mulheres usam a Lei Maria da Penha para fazer falsa acusação de agressão contra seus companheiros ou de que fazem falsa acusação de estupro. Muitos desses grupos misóginos na internet, né? Eles ficam se valendo do fato de que mulheres de mau caráter fazem falsas acusações de agressão, se valendo da Lei Maria da Penha, ou então fazem falsas acusações de estupro para desqualificar todas as mulheres. Muitos misóginos estão fazendo isso. Para desqualificar as mulheres. Estão fazendo um verdadeiro discurso de ódio. Dizendo, a mulher chega, todo mundo ouve a mulher só porque é mulher. Imagine se o movimento LGBT de repente quisesse fazer um discurso pregando um ódio aos heterossexuais. No final, isso acabaria queimando o filme da própria causa LGBT. Então, não é com ofensa, não é com xingamento, não é com discursos de ódio que a gente vai ser levado a sério. Seguir o caminho do ódio não corrige nenhuma injustiça, só provoca mais injustiça. Então, se, por exemplo, você é crente e católico, evangélico, e quiser provar que quem é ateu está errado, não vá atacar quem é ateu. Prove que o ateu está errado com argumentos inteligentes. Prove que a Bíblia é a verdade. Prove que a Bíblia é a verdade. Prove que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Simples assim. Mas não vai ficar atacando quem pensa diferente. E por que achar que uma pessoa, porque pensa diferente de você, ela é uma mente vazia? Quer dizer que a pessoa só está certa se ela pensar exatamente como você?
Você tem que considerar que você não é dono da verdade. Que você não é dono da verdade. Todo ponto de vista é limitado. O meu ponto de vista é limitado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não posso chegar e ficar querendo atacar quem pensa diferente de mim, usando ofensa, usando xingamento, lançando dúvidas sobre a sanidade mental da pessoa. Às vezes zombando da pessoa. Eu não vou ser levada a sério. Eu só tô queimando o meu filme. E depois, você chegar e entrar no canal de uma pessoa que prega ideias diferentes das suas para ficar atacando, você tá esquecendo de uma coisa. A pessoa tá no canal dela. Ela fala para quem pensa como ela. Eu não, mesmo se eu ainda fosse evangélica, eu não entraria num canal espírita para chegar e ficar dizendo que reencarnação é uma farsa. Isso é inconveniente. Eu não imagine você entrar, se você entrar num terreiro de Umbanda ou Candomblé para ficar dizendo que as pessoas que estão lá adoram a demônios. O pai de santo, a mãe de santo, tá lá no canto dele, tá pregando para quem pensa como ele. Quem visita tem que respeitar. O local tem regras. Imagine eu entrar num canal que produz vídeos de conteúdo adulto para dizer que eles estão deturpando a mente das pessoas. Isso seria inconveniente e mal educado da minha parte. Eu estaria queimando, era meu filme. Primeiro porque eu estaria esquecendo que quem produz vídeos com esse tipo de conteúdo produz para quem gosta. Quem não gosta não tem por que entrar nesses canais. Se uma pessoa entra para ficar assistindo, no fundo é porque gosta. Né? Aí vamos dizer também como as pessoas, assim, principalmente quando elas tentam justificar Deus, elas acabam queimando o filme do próprio Deus. É verdade. Os crentes, muitas vezes, quando tentam justificar Deus ou quando tentam explicar as coisas que acontecem, elas acabam queimando o filme do próprio Deus. Por exemplo, você dizer a uma criança que algo ruim acontecer, você ficar dizendo a uma criança, você é ruim, Deus castiga. Ou Deus está vendo o que você está fazendo, você vai ser castigado. Imagine você ficar com aquela ideia de Deus como alguém que está olhando tudo o que você está fazendo para um dia você ser castigado. Você sentir que você está sendo o tempo todo vigiado. Pensa no desconforto. Você ter a ideia de um Deus punitivo, um Deus que está anotando tudo o que você está fazendo. Hein? Outra coisa também que acaba queimando muito o filme de Deus, e os próprios crentes fazem isso sem perceber. Isso que você não conseguiu, né? Quem sabe assim, não era porque Deus não queria. Ou seja, você quer passar num concurso público, no Enem, você quer passar numa entrevista de emprego, quer começar um negócio, aí você se esforça, aí não consegue. É porque vai ver que não era da vontade de Deus, Deus não queria. Que é isso? Quer dizer que se você consegue ou não uma coisa, não é por mérito ou demérito seu, é porque Deus simplesmente não quis. Esse tipo de discurso põe por terra até mesmo a meritocracia. Dá a entender que não importa o quanto você se esforce, se Deus não quiser, ele simplesmente não vai deixar você ter o que você quer. Eu penso nisso principalmente nas vezes em que eu falava nos sonhos que eu não tinha realizado. Aí a mãe dizia, olha, Tênia, isso pode ser Deus lhe poupando, minha filha. Às vezes ele não permite que a gente tenha algo que a gente quer, porque não é o melhor pra gente. Mas acontece que é o seguinte, isso só deixa a pessoa num estado emocional pior, né? Dá a impressão que Deus fica controlando a vida da pessoa em todos os aspectos. Ou seja, que a pessoa não tem liberdade,
que por mais que a pessoa se esforce, ela não vai conseguir se não for da vontade de Deus que ela queira aquilo, que ela tenha aquilo que ela quer. E outra coisa, se você não sabe como é, se você não conseguiu aquilo que você queria, se você não passou pelas suas experiências, como é que você vai saber o que é melhor ou não para você? Hein? Tá certo assim que não há ocasiões em que não é bom que a gente tenha o que a gente quer, né? Por exemplo, se eu tivesse um filho, ele sendo uma criança, eu não iria poder deixá-lo fazer tudo o que ele quer. Não poderia deixá-lo comer só chocolates e salgadinhos, porque não é bom para a saúde dele. Antes, quando não havia celular, mas era televisão, os pais tinham que chegar e controlar. Não deixar que a criança passasse o dia inteiro vendo desenho animado. Tinham que controlar para ver se ela estava fazendo a lição de casa. E isso para o próprio bem delas. Para que elas tivessem sucesso nos estudos. Mas à medida que uma pessoa vai crescendo, que uma pessoa é adulta, a não ser que a pessoa tenha alguma deficiência, a gente tem que deixar a pessoa ter, a gente vai deixando a pessoa tomar as decisões dela, aprendendo a ver por ela mesma o que é bom ou não para ela. Atenea, às vezes Deus não deixa a gente ter uma coisa porque não é o melhor para nós. Mas a pessoa tem que saber. Como é que a pessoa vai adquirir sabedoria se ela não vê por ela mesma o que é bom ou não para ela? Você começa um relacionamento com aquela pessoa, mas aí você vê que aquela pessoa não é o melhor para você. Então o quê? Termina o relacionamento e parte para outra. Tente novas experiências. Você começa um curso superior, mas aí você vê que não é o que você queria. Tranque o curso, vá fazer outro curso. Simples assim. A gente é livre, né? Se supõe que nós somos livres. Temos que ter nossas experiências, quebrar a cara. Aí quer dizer o quê? Deus fica o tempo todo impedindo a pessoa que tem que ver por ela mesma. Aí Deus fazendo isso com a pessoa, não deixando a pessoa ter o que ela quer, não deixando a pessoa fazer as escolhas dela. Quer dizer, a pessoa quer ser, digamos, quer ser médica. Aí Deus não vai deixar a pessoa ser médica. Vai querer que a pessoa seja, digamos, doceira ou professora. Que isso? É um Deus assim caprichoso que brinca com a vida das pessoas? E aí eu faço essa pergunta porque os crentes, quando a gente fala da história de Adão e Eva, né? Quando a gente contesta, porque Deus chegou, deixou a árvore com o fruto proibido no jardim do Éden, sabendo que Adão e Eva comeriam, o povo diz, é porque Deus quer pessoas livres, ele não quer gado. Então, se ele quer pessoas livres que sigam a ele de livre e espontânea vontade, então é de se supor que ele deixa as pessoas fazerem suas escolhas. E você tem que chegar e se você é pai, mãe, porque muitos pais e mães, mesmo quando os filhos já estão crescendo, já estão adultos, muitos pais e mães ainda acham que tem que decidir a vida dos filhos. É dizer, não, meu filho, é porque o pai e a mãe sabem o que é melhor para os filhos, mas sabem o que é melhor para os filhos, só querem o melhor para os filhos. Mas acontece que se o filho nunca tiver a chance de ter as experiências dele, de aprender a ver por ele mesmo o que é bom para ele, ele não vai se desenvolver como um indivíduo. A gente pode usar o exemplo da própria parábola do filho pródigo. O filho queria ir embora, queria partir. Ele pediu a parte da herança que cabia. E pelo que eu li, pela lei da época, ele não tinha esse direito. Ele só teria direito à herança depois que o pai morresse. Mas o pai mesmo assim deu a ele a parte da herança que cabia a ele. O pai poderia ter segurado o filho, poderia ter se recusado, poderia ter segurado o filho, né?
já que o rapaz era inexperiente, o rapaz com certeza nunca tinha passado por dificuldade, mas o pai deixou que o filho fosse, deixou que o filho partisse. Deixou que o filho tivesse suas próprias experiências, quebrasse a cara. Então, essa ideia de um Deus que não deixa a gente conseguir o que a gente quer, que não dá o que a gente quer. Ai, Deus não dá o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa. Mas a gente é que tem que saber o que a gente precisa. Você pode começar um relacionamento com uma pessoa e depois a pessoa se revelar tóxica, abusiva, narcisista. Mas você é livre, cabe a você se afastar daquela pessoa. Então não faz sentido esse Deus que essas pessoas criam, um Deus que controla assim a vida das pessoas. Elas passam a ideia de um Deus que... né? Elas também queimam o filme de Deus quando dizem que Deus deixa a gente... que Deus deixa a gente ir sofrer até onde a gente aguenta. Você tendo o poder de ajudar uma pessoa, você com certeza não deixaria o sofrimento dessa pessoa se prolongar. Esses crentes dizem coisas que, aliás, nem base bíblica tem. Eles dizem coisas que nem base bíblica tem. Aí acabam queimando o filme de Deus. Deus só ajuda quando a pessoa merece. Mas Deus não disse que a gente tem que ter amor ao próximo? Ter amor ao próximo é ajudar quem precisa. Ter amor ao próximo não é ajudar só quem merece, não. É ajudar quem precisa. Quando os bombeiros vão para uma situação de emergência, eles não podem chegar e deixar de ajudar alguma pessoa porque ela não merece, porque ela é uma pessoa ruim. Ter amor ao próximo é ajudar quem precisa. Não é só ajudar quem merece. Simples assim. E quem disse que Deus só ajuda quem merece, só dá chance a quem merece, deveriam considerar a própria história de Saulo de Tarso, de Paulo de Tarso, né? Que, em princípio, era a pessoa menos indicada para espalhar a mensagem de Jesus Cristo. Outra coisa também, quando o povo vem falar de livre-arbítrio deveriam observar o quanto a Bíblia é cheia de contradições. É contradição a todo instante. Porque, na Bíblia, ora Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas, ora ele não respeita. Né? Ele, por exemplo, quando uma vez eu falei num vídeo meu sobre Deus ter se arrependido de ter feito Saul rei, aí muita gente veio me contestar dizendo, olha, não foi Deus que escolheu Saul rei, foram as pessoas. Deus só fez o que o povo de Israel queria. Tá, mas Deus, sabendo que Saul seria desobediente, Deus respeitou o livre-arbítrio do povo de Israel, sabendo que Saul seria desobediente. Mas ele não respeitou o livre-arbítrio de Jonas, mandando Jonas ir a Nínive, e ele não respeitou o livre-arbítrio de Moisés, mandando Moisés salvar o povo hebreu da escravidão no Egito. Vejam a contradição. E eu vou dizer, eu não gosto de gente contraditória, porque pessoas contraditórias, elas não têm coerência. Quando eu noto que uma pessoa é contraditória, para mim, ela já perdeu toda a credibilidade. Isso eu me lembro quando uma vez eu li a entrevista de uma terapeuta, Roseli Saião. Ela dava muito conselho, eu lia muito uma coluna que ela escrevia, que ela dava muito conselho para adolescentes, né, sobre a sexualidade. E eu notei, e uma vez eu fui ler uma entrevista dela e eu fiquei decepcionada com o que eu li. Porque o que eu vi foi uma pessoa altamente contraditória. Para vocês terem uma ideia, ela diz que os pais dos adolescentes, mesmo que sendo eles conservadores ou modernos, né? Eles não devem se intrometer na vida sexual dos filhos, ou seja, adolescentes. Pessoas que muitas vezes não sabem o que querem e que precisam de orientação.
os pais devem se manter distantes. Mas ela própria só deixou a filha dela sair de casa sozinha à noite depois que a moça fez 18 anos. Vejam a contradição. Então, como é que eu posso dar credibilidade a um Deus tão contraditório? Hein? Um Deus que está na Bíblia, que o que a gente pedir, ele vai dar. Se a gente pedir com fé em nome de Jesus Cristo. Mas na vida pessoal, a gente pede, aí ele não dá. Aí vem as desculpas, é porque ele só dá o que a gente precisa, ele não dá o que a gente quer. É porque às vezes o que a gente quer não é o melhor pra gente. Olha, aí quando diz, às vezes o que... Olha, Tânia, às vezes... Mãe dizia muito, olha, Tânia, às vezes Deus não dá o que a gente quer, porque não é o melhor pra gente, minha filha. Pense nisso. Você tá infeliz porque tá nessa situação, mas você podia estar considerando que Deus não permitiu que você tivesse o que você quer para lhe poupar de um sofrimento. Mas como é que a gente pode saber? A gente não pode passar a nossa vida evitando fazer tudo para não sofrer. É como não namorar, né? Não namorar é como não namorar. Olha, Tânia, é melhor não namorar, minha filha, para não sofrer com um homem cafajeste. Não namorar pode impedir a gente de sofrer com um homem cafajeste, mas também impede a gente de conhecer um homem bom, de dar chance de conhecer um homem bom. E se for para uma moça não namorar, porque existe homem cafajeste, também seria para nenhum rapaz namorar, porque existe muita mulher que não presta. Mas é isso, né? O povo chega, bota um Deus controlador, um Deus que se mete na vida das pessoas, que manipula a vida das pessoas, um Deus que qualquer coisinha vai castigar a gente, um Deus que deixa a gente sofrer até onde é para ver até onde a gente aguenta. Esse próprio povo queima o filme de Deus. Queima o filme de Deus, né? Deus chega, interfere na minha vida para que eu siga uma determinada profissão, né? Porque depois de fazer tanto concurso, que me obrigaram a fazer o curso que eu não queria, a mãe disse, Tânia, talvez você não tenha passado em nenhum desses concursos, porque não era o que Deus queria para você. Aí, retomando o que eu já disse, ou seja, no final, se eu não conseguir nada, não foi por mérito, não foi por demérito meu, foi porque Deus simplesmente não quis, né? Aí, quando eu passei no vestibular, mesmo sem ter estudado, olha, Tânia, Deus fez você passar com algum propósito. Ou seja, no final a gente é tudo fantoche. Não dá para entender um Deus desses. Não dá para entender a cabeça de muitos desses crentes. Bom dia a todos.